E aí, beleza? Bem-vindo à nossa aula 33, 9 questões de destilações e evaporação. Nessa aula, a gente vai resolver 9 questões. Dessas questões aí de vestibulares que nós vamos fazer, 7 são atuais e 2 são antigas, mas é bem legal essas questões antigas para aprofundar nosso conhecimento aí e não ser pego de calça curta nas situações. Como esse tema ele é muito importante, muito relevante, dá para ver que ele aparece no Enem, na FUVEST, na Unicamp, na Unesp, na Univesp, que é o vestibular virtual do estado de São Paulo. Tá nessa quantidade aqui de 2 questões do Enem, 2 da Unicamp e uma das demais. Das 9 questões que a gente vai fazer, né? Aqui tá errado. 8 são testes, tá errado aqui, tá tudo bem? 8 são testes e a última é dissertativa e demora um pouco mais para fazer. E vamos lá? Então, Univesp prova para engenharias, licenciaturas em matemática e pedagogia. E gestões também. Primeiro semestre de 2018. Então, 10 segundos aí para você pausar, ler a questão, olha a imagem, lê a chave, é questão de preencher com palavrinhas aqui. Usa o que a gente viu em aula, já vou responder na sequência. Para responder as questões de números 43 e 44, observe a imagem que mostra uma salina produtora do sal de cozinha, cloreto de sódio, a partir da água do mar. A gente viu isso em aula. Olha que maravilha aqui, os montinhos de sal, salinas, Universidade Federal de Santa Maria, imagem e tal, beleza. Questão 43. A 44 não está aqui porque não tem nada a ver com o tema. Nota-se nessa imagem que os tanques das salinas são rasos e largos. Olha só, essas características dos tanques são importantes para para a produção do sal, porque quanto menor, maior, porque quanto menor, maior a superfície de contato com o ar, mais rápida, lenta é a ebulição e evaporação da água do mar. Assinala a alternativa com as informações que preenchem corretamente as lacunas. Certo, então, salina produtora de sal. Ele te disse, o texto te disse que os tanques são largos. Então, o que eles estão querendo fazer aqui? Eles estão querendo aumentar a área superficial. Por quê? Quanto maior a área superficial, mais rápido, né, vai ser o que? A ebulição, evaporação, calefação. Então vamos lá. Quanto maior a área superficial de contato com o ar, por isso que os tanques são largos, né? A gente já elimina essas aqui. Mais rápido, é um processo comercial, então ele quer ser mais rápido, tudo bem? Vai ser a evaporação. Vai ser ebulição, essa água exposta aqui ao sol vai ebulir? Não. Tem calefação? Não. Quanto maior a superfície de contato, mais moléculas vão conseguir passar para o estado gasoso, evapora mais rápido, sobra o sal, coleta o sal, faz algum tratamento, embala e chega na nossa casa. Beleza? Então, maior, rápida e evaporação. Por isso, alternativa E. Duas questões antigas aqui agora, pessoal. São duas questões que muitos materiais de vestibular utiliza, só que eles não utilizam com a data. Por quê? Você vai olhar aqui Unicamp 94, você fala, não vou fazer isso, questão de 94, mas é uma questão excelente, gente. Essa é a próxima. Então não liga que é 94, tenta fazer, que eu já vou fazer agora. Então, Unicamp 1994, segunda fase. Não se baseie nessa questão para como se resolvem questões de segunda fase. É bem diferente hoje. Não tem 3 alternativas, tem espaço de resposta. O foco aqui é a gente ver os conteúdos e responder, tudo bem? Mas não é assim mais que é cobrado na segunda fase da Unicamp. É bem diferente. O importante é o conteúdo aqui. Certo. A figura a seguir, então eu estou olhando a figura, mostra o esquema de um processo usado para obtenção de água potável a partir da água salobra, que contém altas concentrações de sais. Este aparelho improvisado é usado em regiões desérticas da Austrália. Então, solo, tem um buraco aqui no solo. Aqui dentro está água salobra, uma taça, plástico transparente, ó, setinho. Então, buraco, água salobra, um copinho com água potável, um plástico transparente, pedras, tem uma curvatura, o sol, beleza. Água potável, água salobra, estão separadas. Essas gotinhas aqui, né? Pedras, dá para entender o que está acontecendo. Que mudanças de estado ocorrem com a água dentro do aparelho? E a água está congelando?
Não. Que mudanças que a gente tem aqui? A gente vai ter a evaporação e a condensação. Aonde? Aqui a água salobra evapora, aqui no plástico transparente ela condensa. Então, evaporação do líquido para o gás, aqui na água salobra, condensação do gás que está aqui, né? Ele vai tocar aqui no plástico, condensar do gás para o líquido. B, eu já meio que estava respondendo B. Onde dentro do aparelho ocorrem essas mudanças? Então, olha só que legal esse equipamento. Aqui, a evaporação ocorre na superfície da água salobra. Então, a água salobra aqui vai ter a evaporação do líquido para o gás. E a condensação vai ser aqui no plástico transparente. Então, o gás vai colidir aqui com o plástico transparente, que como aqui fora deve estar mais frio, deve estar ventando, não sei. Está numa temperatura menor, né? A gente fala frio, mas está numa temperatura menor. O gás colide aqui com o plástico, forma gotinha, condensa e pinga, vai escorrendo aqui por causa da curvatura e é coletado no copinho. E aí você toma essa água potável, melhor do que tomar água salobra. Qual dessas mudanças, essa questão é legal por causa disso, qual dessas mudanças absorve energia e de onde essa energia provém? E aí, evaporação e condensação. Qual processo absorve energia? A evaporação absorve energia, é um processo endotérmico, absorve energia fornecido por onde? Pelo sol. Então tá vindo o sol aqui, a água tá absorvendo essa energia e evapora, processo endo de absorver energia. Beleza? Legal, né? Vamos para a próxima? Questão 3, 1995. Mesma coisa. Ah, questão de 95. Faça. Vamos lá. A irrigação artificial do solo pode ser feita de várias maneiras. A água utilizada para irrigação é proveniente de lagos ou rios e contém pequenas quantidades de sais dissolvidos. Então, na água, não é água pura que a gente bebe, não é água pura que tem no rio. É água com sais, com gases dissolvidos. Sabe-se, desde a mais remota antiguidade, que a irrigação artificial intensa pode levar à salinização do solo, a gente também viu em aula, tornando-o infértil, principalmente em locais onde há poucas chuvas, então regiões em locais onde há poucas chuvas. Em regiões onde chove regularmente, de modo a não ser necessária a irrigação, a salinização não ocorre. Como se pode explicar a salinização do solo, pessoal? Foi o que a gente comentou em aula. A água da irrigação tem sais, você irriga o solo, essa água evapora, o sal que veio da água da irrigação fica no solo, tornando ele salino. Então, em palavras aqui, né? A água utilizada na irrigação artificial possui nela sais dissolvidos. Quando essa água evapora na superfície do solo, não é porque filtrou nada disso, quando essa água evapora na superfície do solo, os sais permanecem naquela superfície, causando o fenômeno da salinização. Beleza? Tranquilo. A água veio com sal, a água evaporou, o sal fica no solo, solo infértil, ferrou. Agora o B é muito legal. Por que a água da chuva não provoca salinização? Então, se eu estocar a água da chuva, um lugar que está chovendo muito, o solo não fica salino igual à irrigação. Porque, pessoal, a água da chuva não tem sais dissolvidos. Então, esse vapor de água forma a nuvem, precipita, chove, e a água da chuva é como se fosse uma água destilada, ela não tem sais dissolvidos. Porque na nuvem, na água da chuva, não tem sal ali, igual tem na água da irrigação. Então, na resposta, né? Aqui, lembrando, é uma questão antiga, primeira fase hoje é alternativa, mas só para a gente ver aqui e entender o conceito. A água da chuva não contém sais dissolvidos, pois é a condensação, né, a formação ali condensada do vapor de água. Assim, quando ela cai no solo, molha o solo, irriga a planta e evapora uma parte, não deixa resíduos salinos, não tem resíduo salino para causar a salinização. Beleza? Ah, e os salares que você mostrou na aula? Aí é porque o lago está evaporando, o rio está evaporando, e aí ali no lago, ali no rio, tem sais, evapora, é outra história. Mas a salinização
é causada pela irrigação e não é causada pela chuva. Beleza? Deserto de sal, se você quiser ver, vai lá na aula que tem umas imagens legais. Vamos pro próximo? Unicamp 2013, primeira fase. 10 segundos aí para você pausar, ler, tentar responder, eu já vou fazer na sequência. Bom, tem uma chavezinha aqui, então vamos ler a chavezinha primeiro. Desse texto, pode-se inferir que os sais dissolvidos na água da irrigação se acumulam na superfície do solo em função. Então, vamos ler. O controle da umidade do solo através da irrigação pode contribuir substancialmente para a melhoria do rendimento da produção de algodão no Nordeste do Brasil, permitindo a sua produção, principalmente nas áreas semiáridas da região. Então, irrigação no semiárido produzindo algodão. No entanto, o uso da irrigação implica necessariamente a acumulação gradativa de sais na superfície do solo. Salinização de solos, tá vendo? Segunda questão da Unicamp. O que pode trazer reflexos negativos sobre a produção agrícola. CBM... Tá. Desse texto, pode-se inferir que os sais dissolvidos na água da irrigação se acumulam na superfície do solo em função. Então, por que que o sal fica na superfície do solo? A gente viu na questão anterior, mas vamos ver aqui de novo. Então, aqui a gente tem que compreender essa questão dos sais dissolvidos na água da irrigação se acumulando no solo. Isso é em função da rápida filtração da água de irrigação, pois no Nordeste o solo é muito arenoso e as chuvas são escassas. Então, a gente viu na aula a diferença de salinas, salinização do solo e desertos de sal. Não, pessoal. A água com sal, a água da irrigação, é uma mistura de água e sais homogênea. Uma mistura homogênea. Filtração simples, ou a filtração do solo aqui, causa separação de água e sal? Não. Filtração não vai separar água de sal. Tudo bem? Se você tivesse um filtro, por exemplo, o solo, e joga essa água com os sais dissolvidos, que é natural da água, que a gente bebe, da água do rio, ela vai cair na água, não vai filtrar o sal em cima e a água passar. Então não ocorre essa filtração, isso não existe. Ela vai passar com todo o sal. Não é por isso que o sal se acumula na superfície do solo, que ele afirmou isso, mas não é por isso. Então aqui, B, da sublimação da água de irrigação. Então, sublimar a água vai sair do sólido e ir para o gás, do gás e para o sólido, ressublimação não tem nada a ver. Pois a água se transforma nos gases H2 e O2 devido à alta temperatura da superfície. Onde que água produz H2 e O2? Na eletrólise da água, então não tem nada a ver. C, da sublimação da água. De novo, sublimação da água, nada a ver. Associada à escassez de chuva do Nordeste, gente, sublimação de água, nada a ver. Onde que tem sublimação de água? Liofilização de alimentos que a gente viu, uma coisa bem específica. É a D. Então, evaporação da água de irrigação e da escassez de chuva do Nordeste. Molha o solo, o ambiente ali é propício para evaporação, evapora a água, nem precisa ser um ambiente muito quente, só o fato de você molhar o solo e uma parte evaporar, a parte que evapora vai deixar o resíduo de sal, que vai causar a salinização do solo. Vamos ver a taxa de acerto? 56,5 acertou. Então não é uma questão fácil, mas também não é uma questão difícil. Dificuldade média. Alternativa D. Beleza? Vamos para o próximo? FUVEST 2021, primeira fase, a nossa quinta questão aí. 10 segundos para você pausar, eu já vou responder na sequência, uma questão aí que envolve vários conceitos de destilação. Certo. A destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura com base nas suas propriedades físicas, como, por exemplo, a diferença da temperatura de ebulição a uma dada pressão entre os componentes da mistura. Então, é uma separação com base na temperatura de ebulição, a gente já sabe isso. Recentemente, esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental, nos quais o termo destilação global, então, a questão ambiental está utilizando o termo destilação global. É utilizado para explicar a presença de compostos voláteis. O que é um composto volátil? É um composto que evapora fácil. Se ele evapora fácil, é volátil.
Ele é utilizado para explicar a presença de compostos voláteis, como pesticidas organoclorados, ou seja, eles são voláteis, em águas e gelos de regiões polares, ainda que esses compostos, pesticidas, nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões. Ou seja, eles estão explicando que tem pesticida no gelo e na água em região polar, que eles nunca foram, ninguém nunca levou eles para lá, por causa dessa destilação global. Com base no princípio da técnica de destilação, como pode ser explicada a presença desses pesticidas na Antártica e no Ártico? E aí? Então, isso aqui é o principal. Com base na técnica de destilação, como esse pesticida organoclorado, por causa dessa destilação global, foi parar na Antártica e no Ártico. Vamos ler as alternativas. Bom, a gente sabe o que é destilação. Os pesticidas, são destilados nas águas aquecidas dos oceanos e levados pelas correntes marinhas. Então, se ele é destilado na água aquecida, ele vira vapor, vira gás. Esse gás vai ser levado pela corrente marinha para as regiões polares, onde se precipitam devido às águas frias dessas regiões. Então, o que está errado aqui? A questão dele ser destilado e levado pela corrente marinha. Se ele fosse levado por correntes de vento, aí faria sentido. Ele destilou, ele é volátil, ele vira vapor, e aí uma corrente de vento leva ele para a região polar, onde ele se precipita como chuva devido às águas frias dessa região. Aí faria sentido, mas a corrente marítima não faz sentido. Vamos ler o B. Eles evaporam nas regiões mais quentes, faz sentido, e são levados pelas correntes atmosféricas, plim blim, para regiões mais frias, como os polos, beleza, onde se condensam e voltam para a superfície. Alternativa B tá legal, agora vamos eliminar as outras. Vamos ler a D aqui primeiro. Aí a gente já volta para C. Os pesticidas organoclorados destilados, beleza, vapor, por conta da eletronegatividade dos átomos de cloro, têm afinidade com o gelo, o que faz com que eles se acumulem na Antártica e no Ártico. Vamos supor que isso aqui seja verdade, mas não tem nada a ver. Como que ele foi parar lá? Ele foi parar lá porque ele gosta, ele tem eletroafinidade, não tem nada a ver. Então, essa questão da eletronegatividade não explica como ele foi parar, não explica a presença dele lá. Então, eu nem sei se isso é verdade ou não. Provavelmente não. Então, não explica. Bom? C. Após destilados, esses pesticidas tornam-se resistentes à degradação. Beleza. Tá, então ele não se decompõe no ar, não se degrada. De forma que alcançam todo o planeta pela ação das correntes marinhas, inclusive as regiões polares. Ele realmente... Agora eu tô parando para pensar aqui, ó. Ele foi destilado, não se degradou e foi levado pela corrente marinha até a região polar. Isso explicaria ele estar presente na água da região polar. Mas como ele está presente no gelo? Ele foi parar na água e congelou. Mas é uma questão de destilação global. Aonde que ele ser levado pela corrente marinha explica o vapor, entende? Então ele até pode ser levado, agora eu estou parando para pensar, pela corrente marinha. Ele pode ser levado pela corrente marinha. Só que você tem que pensar no processo de destilação, que é ele ir para a fase gasosa, na fase gasosa ser levado, pode até ser levado por corrente marinha, mas ele chega lá como gás e ele condensar na superfície da Antártica, na superfície do gelo, e aí formar lá numa região que a corrente marinha não chega, no gelo, formar, aí sim, gelo e água contaminadas com esses pesticidas organoclorados, causando essa poluição ambiental global. Então, assim, eu acho que assim, beleza, ele é resistente à degradação, mas ele foi parar lá no gelo, nessa superfície, por corrente marinha? Até pode ser, mas o conceito de destilação é o vapor e o vapor condensando, e a alternativa não dá a entender isso. Novamente, voltando aqui no A. Ele foi levado, foi destilado, se ele virou vapor, o vapor não vai ser levado por corrente marinha, vai ser levado por corrente atmosférica. Então, até agora, que dá mais sentido desse processo da mistura do composto do pesticida ir para o gás, ser levado pela corrente atmosférica, condensar devido ao frio das regiões polares
e ir parar no gelo e parar na água em regiões que nem chega a corrente marinha, faz mais sentido. Vamos ler a E. Por serem hidrofílicos, o que é ser hidrofílico? Ter afinidade, ter filia, gostar de água, eles são condensados juntamente com a água nas regiões quentes do planeta. Eles são condensados junto com a água quente das regiões quentes do planeta. Ou seja, vai chover junto com pesticida no Equador, por exemplo, e se precipitam nos polos juntamente com o gelo. Então, não faz muito sentido isso daqui, né? Ele foi parar no Ártico, porque ele chove, porque quando chove no Equador, nas regiões quentes, nos trópicos, o pesticida tá junto, mas como ele foi parar no Ártico? Não explica, tudo bem? Então, a melhor coisa que explica é, eles evaporam nas regiões mais quentes. O que isso daqui é? Como se fosse o balão de destilação. No balão de destilação, o pesticida passa para o vapor. São levados por correntes atmosféricas para as regiões mais frias, né, que é todo aquele caminho da destilação parecido. Quando ele chega na região mais fria, é como se fosse o condensador. Lá, como se fosse um condensador, condensa o pesticida e ele volta para a superfície, condensa na superfície, e aí vai estar junto com o gelo, vai estar junto com a água, independente de corrente marinha, de degradação ou de eletronegatividade. Por isso, a alternativa B é a correta. Vamos ver aqui a taxa de acerto? Não é uma questão fácil, não é uma questão difícil, questão média com 55% de taxa de acerto, beleza? Qualquer coisa, deixa um comentário aí se achou alguma dúvida, alguma coisa que passou aí da minha resolução, beleza? Vamos para o próximo? Sexta questão, Unesp 2009, primeira fase. Certo, 10 segundos para você ler, olhar a tabela, tentar resolver, eu já vou fazer na sequência. Beleza, vamos olhar aqui a tabela. Substância, benzeno, tolueno, parachileno, bifenilo, temperatura de fusão, né? Sólido, líquido, líquido, sólido, temperatura de ebulição, líquido, gás. Beleza, é uma tabela. Baseando-se nas propriedades físicas apresentadas na tabela, a pressão de atmosfera, assinale a alternativa correta, considerando que todos os processos citados ocorrem nessa pressão. Que processos? Vamos ter que ler o texto, não tem jeito. Os hidrocarbonetos aromáticos simples são provenientes de duas fontes principais, carvão e petróleo. A decomposição do carvão por aquecimento na ausência de ar conduz à formação de compostos voláteis, gasosos. Daí você vai pegando aí pelo texto. Um líquido viscoso, alcatrão da hulha, e um resíduo sólido, coque. Isso daqui a gente vai ver em química ambiental, tudo bem? Esses processos, mas vamos lá. A partir da destilação fracionada do alcatrão da hulha, então ele pegou aqui o líquido viscoso dessa decomposição do carvão, então ele fez a decomposição do carvão, pegou o líquido viscoso, que é o alcatrão da hulha, e aí a partir da destilação fracionada, destilação fracionada é o tema que a gente viu anterior, obtém-se diversas substâncias aromáticas, entre essas benzeno, tolueno, parachileno e o bifenilo. Então, a partir da destilação fracionada, se obtém esses caras aqui. Baseando-se nas propriedades físicas apresentadas na tabela, assinale a alternativa correta, considerando que todos os processos citados ocorrem na pressão de uma atmosfera. O bifenilo é líquido a 25 graus Celsius. Então vamos lá. O principal aqui, propriedades físicas da tabela. Lá na aula de propriedades físicas das substâncias, a gente achou o estado físico de uma substância olhando por tabela. Então isso daqui é uma coisa bem tranquila de fazer, que a gente viu lá atrás. Então como que a gente faz isso? A gente coloca gradiente aqui de temperatura, né? Então temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Então ela aumenta da esquerda para a direita. Então, por exemplo, 0, 5, 10, 80, 100. Abaixo da temperatura de fusão, temperaturas abaixo para a esquerda, vão estar sólidos. Temperaturas, né, entre a fusão e a ebulição, para essa substância ela vai estar líquida. E se a temperatura ambiente for acima da temperatura de ebulição da substância, ela vai estar gasosa. 25 graus Celsius para o bifenilo. 25 graus de temperatura ambiente é abaixo da temperatura de fusão. Então, 25 graus Celsius, o bifenilo vai estar líquido? Não, X, ele vai estar sólido. Beleza, eliminamos a alternativa A. B, durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, então na destilação fracionada do alcatrão da hulha se obtém esses caras aqui.
O composto obtido primeiro é o benzeno. Então, primeiro o benzeno. A seguir vem o tolueno. Então, isso daqui é muito importante, pessoal. Na destilação, quem que é o primeiro cara a virar gás e ser coletado? É aquele com a menor temperatura de ebulição. Então, o que tem a menor temperatura de ebulição vai virar gás primeiro e vai ser coletado. E depois, o segundo, e depois, o terceiro, e assim sucessivamente. Então, nesses 4 aqui, qual que tem a menor temperatura de ebulição? O benzeno, ele vai ser coletado primeiro. Depois o tolueno, segundo, depois o parachileno e por último o bifenilo. Então essa a ordem de obtenção na destilação fracionada. Por que destilação fracionada? Porque os pontos de ebulição são próximos, vai ser essa daqui. Então primeiro obtém o benzeno e depois o tolueno. Opa, tá com cara de CAB. Vamos eliminar as outras alternativas? Durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, o composto obtido primeiro é o tolueno. Tolueno com esse ponto de ebulição intermediário? Não. Você poderia achar que é o benzeno ou o bifenilo, ou é do menor para o maior ou do maior para o menor. Lembrando, primeiro, que evapora primeiro é com temperatura de ebulição menor. Então tá errado isso daqui, a gente marca B. E o primeiro não é o tolueno, o primeiro é o benzeno, menor ponto de ebulição, é do mais volátil, com menor temperatura de ebulição, para o mais volátil. O parachileno é gasoso a 100 graus Celsius? Parachileno é gasoso a 100 graus Celsius. Aí você pega os 100 graus Celsius e põe. Ele tá aqui? Não. Tá no meio? Tá no meio. 100 graus Celsius de temperatura ambiente. É uma temperatura intermediária ao ponto de fusão e de ebulição. Então o parachileno estaria líquido a 100 graus Celsius, porque tá entre esses dois pontos. O bifenilo sublima-se acima de 225? Não é sublima. Acima de 225, ele ebule. Então, a sublimação, o texto não falou nada de sublimação para você. Vou citar 2 casos aqui só para você entender a questão da sublimação. Naftaleno, bolinha de naftaleno, né? Uma bolinha sólida. Se você deixar ela no ambiente, ela vai sublimando, porque é uma característica desse tipo de composto aromático, tal, que até poderia ter aqui. Só que o texto não te deu nenhum indicativo disso. Se você aquecer o naftaleno, ele vai derreter a 80 graus. Então ele tem a temperatura de fusão a 80, mas antes dele fundir, ele pode sublimar também. Beleza. E outra coisa que tem para sublimação, que é legal saber, tem a aula de sublimação lá atrás, que a gente viu isso, é que substâncias que têm o ponto triplo muito baixo, abaixo da pressão ambiente, aí sim vai ter uma temperatura que sai do sólido e vai para o gasoso, como o caso do gelo seco. Não é só uma questão de característica da substância, é porque o ponto triplo é baixo, que a gente viu lá na aula de diagramas de fase. Então o texto não deu nada indicativo de sublimação para você, você pode vir aqui no B que tá certinho. Vamos ver a taxa de acerto, 43,9, é quase uma questão difícil, mas a dificuldade está ali na média, tudo bem? Então uma questão de dificuldade média, com essa noção de recolhido primeiro na destilação fracionada, você conseguiria resolver. Beleza? Vamos para o próximo. Enem Prova Branca 2013, segunda aplicação, primeiro dia. Vamos lá? 10 segundos para você ler, tentar resolver, e eu já vou fazer na sequência. Pausa se você precisar de mais tempo. A ordem de separação dos gases na coluna de fracionamento, coluna de fracionamento, destilação fracionada, está baseada em qual propriedade da matéria? Vamos ler o texto para facilitar a vida, mas o jeito certo é ler a chave, e aqui já até dava para fazer, mas vamos ler tudo. Industrialmente é possível separar os componentes do ar, a gente viu em aula, utilizando-se uma coluna de fracionamento. Com esse processo, obtém-se gases como oxigênio, nitrogênio, argônio. Nesse processo, o ar é comprimido e se liquefaz. Não só comprimido, né? Porque a gente viu que tem que ter uma redução de temperatura também. Na aula de diagrama de fases eu comentei isso. Se você comprimir um gás, ele não liquefaz. Nesse processo, o ar é comprimido e se liquefaz. Em seguida, ele é expandido, volta ao estado gasoso e seus componentes se separam um a um. Aqui também é com aquecimento e tal, mas tudo bem. Você não precisava saber de nada disso. A ordem de separação dos gases
na coluna de fracionamento está baseado em qual propriedade da matéria? Então, qual propriedade baseia a destilação? É isso que o exercício está te pedindo. Densidade? Densidade dos gases, ou seja, o menos denso se separa primeiro? Não, não é densidade. A gente viu que densidade é para outros processos de separação de misturas, não por isso. Então não tem nada a ver o mais denso ou menos denso. Pressão parcial também não tem nada a ver. A pressão parcial não tem nada a ver com a destilação fracionada. Capacidade térmica dos gases também não tem nada a ver. Ou seja, o gás que absorve mais calor se separa primeiro? Não. Não é com capacidade térmica, não é o gás com menor pressão parcial, não é o gás com menor ou maior densidade. Condutividade térmica, piorou, não tem nada a ver. É AE, temperatura de ebulição dos gases, ou seja, o gás com menor temperatura de ebulição, mais volátil, vai ser coletado, vai subir a coluna e vai ser coletado primeiro, depois o segundo a temperatura de ebulição, o segundo mais volátil, e assim sucessivamente até coletar os gases, beleza? Então é por temperatura de ebulição. Alternativa E. Eu comentei sobre isso na aula, né, anterior, você pode voltar lá para ver sobre destilação fracionada, liquefação fracionada, esse procedimento para coletar os gases comerciais, lembrando que a gente obtém da substância mais volátil, com menor ponto de ebulição, para menos volátil, com maior ponto de ebulição. Beleza? Vamos para o próximo? Certo, nossa oitava questão aqui, então, Enem 2020, prova amarela. Certo, novamente 10 segundos, pausa se você achar que precisa de mais tempo, eu já vou resolver na sequência. Lê os pontos, considera tudo, usa o que a gente viu de separação de misturas e vai dar certo. Certo, então, considerando os dados do acetato de etila, solubilidade, massa específica, também conhecido como densidade, temperatura de fusão, pressão de vapor, a fim de tratar o resíduo, quem que é resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve. Vamos ler. Bati o olho, aquele jeito rapidão de fazer. A gente vai ter que ler tudo. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente, ou seja, não é para jogar fora. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Então a gente conhece a água, a gente sabe as coisas da água. Os dados fornecidos são do acetato de etila. Então, o acetato de etila é baixa solubilidade em água. O que isso quer dizer? Massa específica, 0,9 grama dividido por centímetro cúbico, ou grama vezes centímetro cúbico menos centímetro cúbico. Então, densidade menor que a da água. Temperatura de fusão, menos 83. Então, a 25 graus Celsius, qual será o estado físico dele? Pressão de vapor maior que a da água. O que quer dizer pressão de vapor maior que a água? Compostos voláteis evaporam fácil. É um jeito de associar, né? Um composto volátil é um composto que evapora fácil. Um composto que evapora fácil tem alta pressão de vapor. Então, um composto com alta pressão de vapor, ou uma pressão de vapor maior que a da água, significa que o acetato de etila é mais volátil que a água. É um jeito aí pra gente, pro nosso nível, por enquanto, para separações de misturas, entender o que é pressão de vapor. A gente vai ver melhor em interações intermoleculares, ligação química, propriedades coligativas, mas por enquanto, se a gente souber só que pressão de vapor e volatilidade se relaciona dessa forma, alta pressão de vapor é para compostos mais voláteis, já está suficiente. Então, a fim de tratar esse resíduo recuperando acetato de etilo, o técnico deve... O que é a primeira coisa que a gente tem que saber aqui? Tem que visualizar o sistema da nossa mistura que a gente vai separar. Então, o principal é a densidade, essa questão aqui da volatilidade, e tem que usar tudo. Então, o que a gente tem que ver? Que vai formar uma mistura bifásica. Por quê? Água e acetato de etila não se misturam, não formam uma mistura homogênea. É uma mistura, mas é uma mistura heterogênea. Um não se solubiliza no outro. Então, eu vou ter água e acetato de etila. Então, vai ter duas fases, sistema bifásico. Só
que o acetato de etila é menos denso. Se ele é menos denso, ele vai ficar em cima. Essa fase cinza aqui e a água, essa fase azulzinha aqui no meu desenho. Temperatura de ebulição, menos 83, ou seja, 25 graus Celsius. Ele é líquido e se ele encontrou um frasco, não é água com gás, né? Então vai ser água com acetato de etila ali, 2 líquidos, tudo bem? Vai ter essa mistura bifásica. Sendo que o acetato de etila evapora mais fácil, é mais volátil por causa dessa informação aqui. Beleza. Como que eu separo uma mistura heterogênea de líquidos? A gente já sabe. A gente separa uma mistura heterogênea de líquidos por decantação. Posso usar a bagueta? Posso fazer sifonação? Posso? Posso. Mas o jeito mais prático no laboratório é colocar num funil de decantação. A água vai ficar embaixo, eu abro a torneira, coleto a água primeiro, o acetato de etila fica no meu funil de decantação, vai descendo tudo, ele vai sobrar, depois eu coleto no outro becker. Então, primeiro eu coleto a água, depois o funil de decantação. A gente já tem que olhar para esses dados, visualizar, interpretar o que esses dados estão falando. É esse sisteminha aqui. Sei qual que é esse sisteminha? Mistura heterogênea de líquidos, decantação. Mas vamos ver as alternativas aí que foi fornecida para a gente. A fim de tratar esse resíduo recuperando o acetato de etila. Não posso jogar o acetato de etila fora. Certo, então vamos ver as alternativas aqui. Evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água. Então, o técnico tem que recuperar o acetato de etila. O acetato de etila é mais volátil e vai evaporar? Vai. Só que se eu colocar isso aqui numa chapa de aquecimento, o acetato de etila evaporar, virar vapor e ir embora, eu não vou recuperar o acetato de etila. Esse acetato de etila é um solvente orgânico, eu quero recuperar isso. Então, evaporando, eu não vou recolher o acetato de etila. Então, o técnico já foi demitido aí, não pode. B. Filtrar a mistura utilizando um funil comum e papel de filtro. Gente, se você pegar essa mistura heterogênea, virar num filtro, vai passar os dois e você não vai conseguir separar a água do acetato de etila. Filtração é quando você tem misturas sólido, líquido. Beleza? Aqui é uma mistura líquido-líquido heterogênea. Então, não pode ser filtração. C. Realizar uma destilação simples. Não pode ser destilação simples. Para separar a água do acetato de etila, se eu for fazer uma destilação simples, o acetato de etila vai evaporar, vai ser coletado, só que a água vai evaporar junto. Os pontos de ebulição devem ser próximos, apesar de não ter sido fornecido. Ah, mas como que eu ia saber disso? Pensa no álcool e na água. Álcool, etanol e água, você tem que fazer destilação fracionada. Na destilação fracionada, com a coluna de fracionamento, até poderia dar para coletar o acetato de etila coletar o acetato de etila e a água. A gente faz isso, né, por exemplo, rotoevaporador para retirar acetato de etila e água. Então, mas na destilação simples vai ter vapor de água, vai ter acetato de etila e você não vai conseguir coletar ele separado, tudo bem? Você vai coletar uma coisa impura. E você não vai conseguir separar. Então, realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila está errado. Proceder uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Se você pegar isso, pôr numa centrífuga, ele vai continuar desse jeito. Então, a centrífuga é para rodar, né? Vai ficar girando, aumenta a força G. Na centrífuga, aumenta a força G e você separa em 2 fases. Aonde que é utilizado centrífugas? Quando eu tenho misturas heterogêneas formando, por exemplo, sistemas coloidais. Então, maionese, sangue. Então, na maionese, é uma mistura heterogênea. Tem mais de uma fase. Só que você olha para a maionese, você vê uma coisa só. Só que tem a fase de água e a fase de óleo. Ela vai virar 2 fases desse jeito aqui, água e óleo? Na maionese? Vai, só que vai demorar muito. Quando você põe ela na centrífuga, aumenta a força G, por causa da rotação. Aumentando a força G, vai acelerar a formação de 2 fases nítidas. Então, a centrifugação você usa, por exemplo, em sangue, para separar as hemácias do plasma, na maionese, como eu acabei de falar. Mas aqui não vai separar, você não vai conseguir coletar. E decantar a mistura separando os 2 componentes em um funil de decantação adequado. Opa, maravilha, é aí. Só pegar, como a gente viu no começo do exercício,
tacar no funil, abre a torneirinha, coleta a água, fecha a torneirinha, vai restar o acetato de etila, pega outro becker, coleta, o técnico fez tudo isso em 5 minutinhos, guardou, rotulou bonitinho, sucesso. Beleza? Alternativa E. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí se passou alguma coisa, tá bom? Vamos pro próximo? Certo, Unicamp, segunda fase, 2015. Prova de ciências, né? Física, química e biologia. Nossa última questão aí. 10 segundos, não tem nada aqui, é só o espaço de resposta. Pausa para mais tempo, aqui você teria 15 minutos para simular. É uma questão interdisciplinar um pouco com geografia, então pode ter alguma coisa que passe aí para você. Beleza? Vou resolver, hein? Vamos lá. Na figura 1 abaixo, então tem o mapa do Brasil. 1, 2, 3 aqui no meio, 4, 5, 6. Aqui tem alguma coisa de destilação, 1, 2, 3, figura 2. Então vamos lá. Na figura 1 abaixo estão indicadas as diversas massas de ar, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5 e 6, que atuam no território brasileiro durante o verão. Na figura 2, então o 3 não estava, né? O 3 é outra coisa. Na figura 2 é apresentado o esquema de um aparelho utilizado em laboratórios químicos. Isso aqui é o equipamento para destilação simples, a gente já conhece. Pode-se dizer que é uma analogia, uma relação aí, né, entre o fenômeno da ocorrência de chuva no Brasil durante o verão, e o funcionamento do aparelho. Então, o texto está te afirmando que tem uma relação entre a chuva do Brasil no verão e o funcionamento do equipamento. Item A. É possível correlacionar as partes com numeração igual das duas figuras. Ou seja, ele está te afirmando isso. É possível correlacionar as partes com numeração igual nas duas figuras. Assim, desempenham funções parecidas em fenômenos diferentes. Há partes indicadas por 1, 2 e 3. Então, 1 se relaciona com 1, 2 se relaciona com 2 e 3 se relaciona com 3. Com base nessa correlação e a partir do funcionamento do aparelho, explique como ocorre um tipo de chuva nas regiões centro-oeste e sudeste do verão. Aqui, pessoal, a gente tem que ver que tem uma questão interdisciplinar com geografia. Eu já vou adiantar. Essa questão, pessoal, foi bem mal, né? Teve ali entre os 4 pontos, 2 do A e 2 do B, o pessoal tirou ali perto de 1. Foi uma questão difícil. Porque você tem que fazer essa relação com geografia interdisciplinar, tem que forçar muito para entender. Vamos lá. Primeiro, o texto está fazendo uma afirmação. É uma afirmação que eu posso relacionar 1, 2, 3 com 1, 2, 3. Beleza. Então, se eu entender as coisas de 1, 2, 3, eu posso falar que 1, 2, 3 aqui do mapa do Brasil tem que estar relacionado. Certo. Eu tenho que explicar, eu vou ter que fazer essa relação explicando como que ocorre a chuva na região centro-oeste e sudeste. Vamos começar com o aparelho aqui. O que a gente sabe desse equipamento? Que ele é utilizado em destilações simples. Por exemplo, aqui eu tenho uma mistura de água com sal, ela vai ser aquecida, o vapor vai subir aqui no termômetro, eu vou coletar a temperatura 100 graus, vai condensar no condensador, e aqui em 3 eu vou coletar a água líquida. Beleza. Aqui muita gente deve ter se confundido, porque geralmente esse balão com a mistura é apresentado na esquerda e o balão que é coletado deste lado é apresentado na direita. Ele está invertido. Tem problema apresentar assim? Não. Mas geralmente nos livros didáticos é apresentado invertido. Muita gente deve ter se confundido com isso. Outra coisa que você tem que observar é aonde é sudeste e centro-oeste. É aqui no 3. Então ele está falando de sudeste e centro-oeste, que é a região 3. Se ele tivesse indicado isso aqui, ia ficar um pouquinho mais fácil. E 1, 2, 4, 5, 6 são massas de ar. Então, como que a gente vai explicar isso? Esse tipo de chuva que ocorre no sudeste e centro-oeste em 3 é devido ao encontro da massa de ar quente e úmida, 1. Essa massa de ar quente e úmida 1 é como se fosse o vapor que é produzido aqui, ó, no balão de destilação, que vem da Amazônia, com a massa de ar fria 2 que vem do sul, levando a precipitação da chuva. Então, aqui vem a massa de ar úmida, essa massa de ar quente e úmida vem aqui até o centro-oeste, graças a isso que chove no centro-oeste e no sudeste, aqui onde eu estou em Jundiaí, São Paulo. Essa massa de ar quente e úmida, quando se encontra com a frente fria, ela condensa e chove em 3. Qual que é a relação disso com o condensador, que é o que ele está pedindo? A gente coloca aqui.
Isso é parecido com o que ocorre no equipamento, onde o vapor quente produzido em um, ao chegar no condensador frio 2, condensa o líquido destilado sendo recolhido em 3. Então, 1, 2, 3 é parecido. A gente viu isso também numa questão da FUVEST, da destilação global. As chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste é parecido com uma destilação. Vamos ver o item B? Na figura 1, o número 4 representa a massa de ar tropical continental, quente e seca. Explique do ponto de vista das transformações físicas da água como essa massa de ar quente e seca poderia ser responsável pelo atípico regime de chuvas no Centro-Oeste e Sudeste ocorrido no verão de 2013 e 2014. Aqui, bem fora da curva, porque eu já vou colocar a resposta porque traz muito conhecimento de geografia. O mais importante para a gente era o item A. Então, a massa de ar tropical continental 4 é quente e seca. Então, vamos voltar lá na figura. Ó, quente e seca aqui, ó. Massa continental, ela não vem da Amazônia, então ela é quente e seca. Certo. Então, a massa de ar tropical continental é quente e seca. No período em que deveriam ocorrer as chuvas, ou seja, vinha a massa de ar úmida da Amazônia, essa massa de ar atuou intensamente na região centro-oeste, impedindo a chegada de massa de ar que vem da Amazônia. Então, essa massa de ar do meio do continente do sul americano impediu a vinda de massa de ar quente e úmida da Amazônia e impediu a chuva no sudeste e no centro-oeste. Seu encontro com a massa de ar 2 impediu isso. Com isso, a umidade e vapor não se condensou e não correu chuva nas regiões sudeste e centro-oeste. Esse é o gabarito oficial, eu coloquei aqui, porque é uma coisa mais de geografia. Uma questão difícil, só 1.1 de 4, tudo bem? Então, questão difícil. Valeu, fica aí para a próxima aula para a gente se aprofundar mais. Se você resolveu esses 9 exercícios, você é um guerreiro, parabéns. Continua assim, qualquer dúvida, deixa aí os comentários e vai dar tudo certo. Próxima aula, mais processos de separação de misturas. Beleza? Valeu e abraço.